Gente, decorações de Natal estão postas. Acabei de finalizar aqui, de montar a minha árvore de Natal, que é uma árvore de Natal de verdade. Pela primeira vez na minha vida compramos uma árvore de Natal real, de verdade. E isso significa que o ano está acabando. Finalmente, graças a Deus, 2020 tá quase no fim. E para encerrar o ano, que eu faço já há 2 anos seguidos, eu vou refazer novamente aquele meu desenho antigo, pra realmente ver tudo que eu aprendi neste ano em relação ao desenho, em prática, em um desenho. Tô animada pra fazer esse desenho. Ano passado eu achei que assim, nossa, eu melhorei demais, não sei o que. Só que eu já consigo enxergar vários problemas com o desenho do ano passado. Então, tô animada em fazer uma nova versão desse desenho. Vamos lá, vamos desenhar. Pega aí o seu iPad, seus lápis, caderno, folha de papel, qualquer coisa que você queira desenhar também, e vem desenhar comigo. Bora lá! Antes da gente começar, eu só quero mostrar pra vocês de novo aqui a versão original do desenho, que foi bem essa daqui, que eu fiz em 2013. Eu ainda tava fazendo muitos desenhos aí voltados para a área de moda, ilustração de moda. E vocês veem aí, né, que eu estava usando aquarela escolar pra fazer toda a minha pintura e uma canetinha que já estava morrendo aqui, uma canetinha preta pra fazer todo o contorno. Então, assim, no quesito de acabamento e ferramentas não foi muito bom. Aí teve a versão que eu fiz em 2018, que foi essa daqui, que eu já tava usando pro Procreate, só que eu ainda não sabia usar realmente ajustes de cor, de curvas e tudo mais. Então era um desenho bem simples. Aqui eu fiz a do ano passado, né, que vocês já viram um vídeo. Esse daqui eu gostei bastante da versão. Tá bem mais acabado, tem muito mais detalhes, muito mais cuidado em fazer esse desenho, né? Eu realmente gostei muito. Você vê, né, se eu colocar lado a lado, você realmente consegue ver a diferença entre as técnicas e entre o meu conhecimento realmente. Agora, vamos fazer o desenho desse ano. Ok, uma das primeiras coisas que eu comecei a realmente fazer esse ano foi usar fotos de referência para poses. Isso é alguma coisa que eu já usava ano passado, só que não era tão intensamente quanto esse ano. Esse ano, realmente, depois que eu peguei uma aula online de desenho da Jamila Knopf, que na verdade eu já tenho um vídeo falando sobre a aula de desenho online, eu realmente comecei a usar fotos de referência para praticamente todos os meus desenhos, para realmente dar aí um ar mais, não necessariamente realista, mas com uma maior credibilidade pro desenho, sabe? Pra não ficar tão rígido. Então eu realmente comecei a fazer isso. Eu tenho até um vídeo aqui no canal também que ensina como copiar fotos e usando fotos com referência, coisa assim. Então nesse caso eu peguei uma foto minha, eu desenhei a minha personagem sentada, porque eu queria de novo fazer uma pose aí de corpo inteiro, só que eu não queria fazer a mesma coisa dela em pé. Depois que eu fiz esse desenho, eu comecei a reparar que eu tinha feito algumas coisas erradas, tá? Então eu sei que a coxa dela tá um pouquinho maior do que deveria ser. E isso é uma coisa que eu realmente também tô aprendendo aos poucos, a ter um pouco mais de paciência e não tentar fazer um desenho em apenas uma sentada, tipo, em uma hora ou algo assim. Eu tenho que realmente dar um tempo pro meu olho pra ele descansar, pra eu conseguir depois entender o que tá dando errado, o que não tá dando errado. De pincel, pra fazer todos os meus esboços e os rabiscos, eu tô usando bastante o Peppermint na aba de esboço do Procreate. É um pincel de fábrica muito legal pra fazer esboço, pra fazer rabiscos, e eu gosto bastante dele. Então, nesse caso desse desenho, eu ainda queria fazer realmente, como eu disse, né, a pose normal, de corpo inteiro, só que uma pose mais dinâmica. E eu tava realmente tentando aí colocar algo, experimentar um pouquinho com o estilo, né? Se vocês estão me acompanhando aqui mais recentemente, nesses últimos meses, nesse segundo semestre de 2020, realmente, eu tô passando por um período aí longo de bloqueio criativo e eu tava realmente com problemas aí pra desenhar, pra ter algumas ideias de desenho e realmente pra ficar em um estilo conciso, porque por muito tempo eu tava fazendo desenho sem line art e eu gosto disso, só que não tava me... Tipo, eu gosto do resultado final, só que não tava curtindo tanto o processo. E eu gosto muito do processo de desenhar com linhas. Então, nesse desenho, como vocês já viram, né, com o thumbnail do vídeo, eu fiz um desenho com um estilo bem mais rough, bem mais não refinado,
porque eu tava usando aí um conjunto de pincéis digitais, né, de guache com lápis. Então fica um resultado realmente parece que você tava fazendo num papel, o que eu gostei bastante. Só que eu fiz esse desenho, sei lá, mais ou menos uma semana, e nessa última semana eu já mudei completamente meu estilo. Então, gente, assim, não fiquem presos em um estilo, faça o desenho que você tá afim de fazer naquele momento. E assim, é isso, gente, a arte muda, nossa arte muda. Outra coisa que eu comecei a fazer também esse ano, já que eu estou me digredindo demais, é refinar o meu desenho várias e várias e várias vezes. Eu faço o primeiro esboço, que é bem, assim, bruto. Aí eu uso a ferramenta de Liquefazer, eu refino as minhas formas. E aí eu vou refinando aqui e ali e vou fazendo várias camadas. Eu acho que pra esse desenho eu tinha, tipo... Eu tinha 3 camadas de esboço. Na verdade, tinha 4 camadas de esboço total. E aí, depois eu fui fazer a pintura. Então, é tipo, é muito esboço, gente, sério. Mas assim, apesar de ser muito esboço, essa parte é realmente mais rápida do que a parte de pintura e finalização. Então eu acho que assim, 1/3 do tempo que eu passo desenhando é fazendo o esboço, pegando o traço certo, e só depois que eu tenho o traço certinho que eu vou passar pra pintura, porque senão fica muito mais difícil você corrigir. Nessa parte agora, eu tinha feito aí 4 exemplos de cores diferentes. Eu até diminuí aí a velocidade da pintura do vídeo pra vocês verem isso. Eu tinha a minha versão original, e aí eu fui mexendo com as curvas, mexendo com saturação, mexendo até com a matisse realmente do desenho pra experimentar outras cores. E aí eu acabei vindo aí com essa 4ª versão aí que eu vou estar selecionando, que é realmente mais saturada, com cores mais fortes, com cabelo ruivo bem vermelho, um pouquinho diferente do que eu fiz ano passado e realmente nos outros anos, né, olhando aqui os últimos anos. E aí, para pintar, eu tô usando, como vocês já devem saber, né, o pacote aí de retrô do Max Ulichner. Então, o nome do pacote de pincéis é Retrô Max Packs. Eu vou deixar aqui o link embaixo se vocês quiserem comprar. É carinho, tá? É $25. Mas tem, tipo, muito, muito pincel. Então, se você gosta de fazer um desenho que tem aí um estilo um pouquinho mais de material real e não digital, esses pincéis são ótimos. E eu uso muito, muito, muito o Gouache Natural Glaze. É o meu preferido aí pra fazer pintura. Eu vou acelerar, então, agora o processo de pintura, porque realmente é isso, gente. Eu tô pintando aí toda a forma, né, do corpo dela. Então, é como se fosse uma máscara que eu tô fazendo. E aí depois eu vou estar colorindo por cima disso, usando a ferramenta de seleção, selecionando aí essa camada base. E eu gosto desse pincel porque ele não preenche exatamente tudo, você vê que as bordas são realmente bem mais não refinadas. Gente, eu não sei a palavra, qual é o oposto de não refinado? Alguém comenta aí, por favor, porque meu vocabulário tá triste. E aí, usando realmente o mesmo pincel, eu tava preenchendo aí com as cores sólidas do corpo dela. Eu tava realmente experimentando nesse desenho, tá, gente? Assim, eu acho que esse desenho não é necessariamente um reflexo de tudo que eu aprendi nesse ano, porque eu estou num período estranho na minha arte hoje em dia, tá? Porque eu realmente aprendi muita coisa diferente esse ano, inclusive como desenhar cenários, contar histórias, toda essa coisa que eu já fiz vídeo aqui no canal sobre, que eu não explorei nesse vídeo, né? Nesse vídeo eu tava realmente focando aí nas técnicas de pintura, nas técnicas de desenho, de traçado que eu aprendi esse ano. E aí, enquanto eu faço esse vídeo, eu também gostaria muito de convidá-los, vocês, audiência, público, fãs, artistas, a pegar um desenho antigo de vocês também e refazer, tá? Isso é um exercício muito bom pra gente ver, principalmente quando a gente sente que tá meio empacado, sabe? Que não tá aprendendo nada, não sei o quê. É sempre bom você tentar refazer um desenho antigo, porque aí você realmente consegue ver de uma forma bem clara várias coisas que você aprendeu. Nesse caso, uma coisa que eu percebi é cabelo. Cabelo, assim, é uma coisa que eu tô aprendendo mais e mais como trazer aí um traçado mais natural pra realmente parecer que é cabelo e não assim uma palha, né? Então eu tô gostando bastante de explorar isso. E aí agora eu já tô passando para a parte de sombra. Sombra também é uma coisa que eu aprendi aí bastante esse ano. Ainda tenho muito que aprender, porque luz e sombra é realmente uma coisa estranha. E eu devia, nesse caso, ter pego uma foto de referência pra fazer a luz e sombra,
pra ter uma sombra mais interessante e mais consistente, né? Porque eu faço muito sombra, assim, que vem na minha cabeça. E isso não tá realmente certo, né? Mas, ok. E aí, pra fazer sombra, pra quem me pergunta sempre, eu coloco uma camada por cima de tudo, coloco essa camada no modo de multiplicação. E aí, nesse caso, eu tava usando um tom que é tipo um rosinha pálido. E aí, eu vou misturando entre o rosinha pálido e o rosa mais escuro pra fazer a sombra. Mas assim, acho que a cor que você usa pra fazer sombra depende bastante das cores que já estão no seu desenho. Porque se eu usar uma cor tipo amarelo, uma sombra amarela por cima de uma cor azul, vai ficar uma coisa meio peba, sabe? Então você tem que testar mesmo, ter paciência, tipo, pega um desenho seu que você já terminou e vai experimentar diferentes luzes e sombras. E na verdade, eu tenho até um IGTV no meu Instagram que mostra alguns truques de luz e sombra pra você fazer uma luz e sombra bem diferente, bem legal. Se você não assistiu, vai lá assistir. Vou deixar o link do meu Instagram aqui embaixo na descrição do vídeo. E aí, pra fazer a sombra, eu também estava usando o pincel de Peppermint. E eu acho que eu também estava usando o pincel de Bonobo Chalk, que era um pincel de fábrica do Procreate, que eles tiraram com alguma atualização. E aí, eu encontrei de novo pra baixar no site do Procreate. E eu também usei o pincel de caneta de estúdio pra fazer algumas sombras um pouquinho mais sólidas. Eu comecei com um pincel de caneta de estúdio, depois fui para os outros pincéis. E agora eu tô só realmente adicionando aí as luzes, né, que já são aí os detalhes mais finais desse desenho. Luz também é que nem com a camada, que nem sombra, só que aí é uma camada por cima da camada da sombra, no modo de sobrepor, com um tom clarinho. E aí eu tô adicionando aí linhas em lugares só onde precisa realmente pra dar um pouquinho mais de volume, pra diferenciar um pouquinho mais o traço. Então eu tô adicionando isso por cima de tudo. Ao invés de fazer um contorno preto, que é uma coisa também que eu curto, eu tô fazendo um contorno colorido em algumas partes que precisa. E todo esse contorno também eu estava usando o pincel de Peppermint. Desculpa aí minha cabeção. Escondendo a câmera. E aí agora, por fim, eu tô adicionando uma textura de papel por baixo de todo o meu desenho, pra não deixar aquele fundo em branco chato, sabe? Aí eu dupliquei isso, aí por cima eu mexi com as curvas pra deixar realmente só a textura do desenho, né? Então eu tô mexendo aí com o Gama pra deixar a imagem como se fosse branca e só aí realmente algumas texturas. Aí depois eu vou colocar no modo de multiplicação pra realmente dar um efeito como se eu tivesse desenhado por cima de um papel. Aí de novo adicionando aí uma camada no modo de multiplicação preenchida com branco pra adicionar um pouquinho de ruído, aí uns 10% de ruído, e eu coloco aí na versão multi, que é um ruído colorido e não aquele preto e branco que veio com o Procreate 5X, que eu não gostei tanto. Agora eles já colocaram uma nova versão. E é isso, gente. Agora eu só preciso de assinar o meu nome porque o desenho está prontíssimo. Eu adicionei um pouquinho de aberração cromática só pra dar um tchan, mas basicamente não dá pra ver, realmente. Eu olhando aqui, não tô vendo nada. Não sei se eu desfiz. Eu desfiz? Talvez sim. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu quero saber agora a opinião de vocês. Qual é o desenho preferido de vocês? Que vocês já fizeram, ou desses aí da minha versão, porque esse daqui realmente é um pouquinho diferente do que eu já fiz. Mas eu realmente gostei do resultado, espero que vocês também tenham gostado. E eu vejo vocês logo logo. Tchau!